mensagem de texto que liga o Brasil ao grupo terrorista mais temido do mundo. Um texto curto, publicado na internet, que deixou o país inteiro em alerta. A ameaça foi publicada no perfil do francês Maxime Alchart, conhecido por ser um integrante do alto escalão do grupo terrorista Estado Islâmico. Em francês, ele escreveu: Brasil, vocês são o nosso próximo alvo. E completa: podemos atacar este país, e usa um palavrão para se referir ao Brasil. Neste outro trecho, ele continua com a ameaça e diz que o seu exército já está treinado no Brasil. E mais, iremos do Éden até o país chamado Brasil. O texto foi postado em novembro do ano passado, mas só agora foi divulgado pela Agência Brasileira de Inteligência. A ABIN também confirmou a autenticidade de uma ameaça terrorista contra o Brasil. Maxime Alchart tem 23 anos. Aos 18, largou a família na França. Foi para a Síria, onde se converteu ao islamismo e passou a integrar o Estado Islâmico. Ficou conhecido como Carrasco depois de aparecer em fotos divulgadas pelo grupo terrorista que mostram ações violentas. Maxime faz parte da lista de terroristas procurados pelos Estados Unidos, desde que apareceu ameaçando decapitar o funcionário de uma ONG americana. Não é a primeira vez que Maxime faz ameaças através das redes sociais. Em janeiro de 2015, ele publicou uma mensagem que dizia: é preciso esperar que o Estado Islâmico entre na França. Será merecido. 3 dias depois da publicação, a redação do jornal francês Charlie Hebdo foi invadida por 2 jovens extremistas. 12 pessoas foram mortas. A ameaça ao Brasil foi escrita logo após os atentados em Paris, que aconteceram em 15 de novembro. 129 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas. O perfil de Maxime na rede social foi excluído recentemente, mas a Agência Brasileira de Inteligência levou a sério a ameaça e considerou que a probabilidade de o país ser alvo de ataques terroristas foi elevada nos últimos meses. A preocupação das autoridades aumenta com a proximidade dos Jogos Olímpicos que vão acontecer aqui no Rio de Janeiro em agosto. Um dos locais que devem receber maior atenção das forças de segurança é o estádio do Maracanã. Aqui vão acontecer as finais do futebol, a festa de encerramento dos Jogos e principalmente a cerimônia de abertura, que vai reunir mais de 100 chefes de Estado. Durante as Olimpíadas, a previsão é de que o Maracanã receba um público de quase 80 mil pessoas de vários países. Para este professor de ciência política, a grande concentração de pessoas de diferentes nacionalidades aumenta o risco de um ataque terrorista. Especialmente com estrangeiros, especialmente estrangeiros ocidentais, americanos, canadenses, europeus, tudo isso, israelenses, isso tudo gera mais impacto na mídia internacional, gera mais impacto para o objetivo do Estado Islâmico ou qualquer grupo afiliado. Então, sim, o Maracanã é um alvo, assim como diversos outros alvos, como a Vila Olímpica, entre outros. Para garantir a segurança dos 11 mil atletas, de delegações do mundo inteiro e do público, o plano estratégico para as Olimpíadas prevê a mobilização de 85 mil homens das forças de segurança, quase 30 mil só das Forças Armadas. O número é mais do que o triplo do que foi empregado na final da Copa do Mundo de 2014 e quase o dobro do efetivo usado nas Olimpíadas de Londres.
O Ministério da Defesa vai disponibilizar aproximadamente 2.000 homens só nas operações de prevenção e combate ao terrorismo durante as Olimpíadas. É aqui no Comando Militar do Leste, no centro do Rio, que a partir do dia 1º de junho vai funcionar a base da inteligência das Forças Armadas. Cada local de competição olímpica também irá receber núcleos especiais de combate ao terrorismo. Mas será que estamos preparados para um possível ataque? Um aparato de segurança, agentes de segurança que não estão acostumados a lidar com determinado fenômeno, eles claramente estão despreparados para isso. Não é porque a polícia é ruim ou boa, é porque está despreparado porque não tem o hábito da coisa. O policial brasileiro, ele olha imaginando um roubo, ele não olha imaginando um atentado. O policial britânico, ele olha um pouco diferente. Hoje o belga olha um pouco diferente, então isso faz diferença. Além do Rio de Janeiro, as ações de prevenção ao terrorismo vão acontecer em todas as cidades sedes do futebol olímpico. A Agência Brasileira de Inteligência também mapeou o potencial de ameaça terrorista em todas as cidades por onde a tocha olímpica irá passar. Ao todo, serão 300 cidades percorridas ao longo de 90 dias. As informações desse relatório são sigilosas. Cada cidade recebeu uma classificação de risco em 3 categorias: alto, médio e baixo. E explicou um dos motivos para o reforço na segurança. O alerta para os ataques no Brasil, segundo a ABIN, aumentou devido ao crescimento do número de adesões de brasileiros à ideologia do Estado Islâmico. O Estado Islâmico costuma recrutar pessoas pelas redes sociais. As ideias radicais e os métodos do grupo ficaram conhecidos no mundo todo depois que os terroristas passaram a divulgar vídeos de tortura e morte na internet. Por onde passam, os extremistas deixam um rastro de destruição. Os atentados mais recentes na Bélgica, no Iraque e no Paquistão tiraram a vida de centenas de pessoas. Arlene Clemecha é professora de História Árabe da Universidade de São Paulo. Ela acredita no risco de um ataque terrorista, mas descarta a possibilidade do Estado Islâmico montar um exército no Brasil. É claro que o risco existe, né? E por isso que a gente tem que olhar para os Estados Unidos, França, né, Europa, ver o que eles fizeram e fazer todo o contrário, né? Porque lá não está dando certo, não é? Não é a primeira vez que o Brasil se vê às voltas com assuntos ligados ao terrorismo. No começo do ano, veio à tona a história do físico de origem argelina, condenado na França por ligações com o grupo terrorista Al-Qaeda, que conseguiu se instalar no Brasil. Adlene Richer foi contratado como professor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele estava no Brasil desde 2013 e era monitorado pela Polícia Federal. Até que o passado do professor foi descoberto e o contrato de trabalho com a universidade foi cancelado. O especialista em ciência política acredita que, se houver ataque ao país, será algo isolado. O que se espera, então, é que seja algo pequeno, mais localizado, mas a probabilidade ela ainda existe de qualquer maneira. E um atentado de um indivíduo localizado é extremamente difícil de ser detectado. Um desafio para as forças de inteligência e segurança do Brasil, que tem pela frente a responsabilidade de tornar seguro um dos maiores eventos do planeta. O que nós, cidadãos, podemos aprender com um dos mais ousados e mais criativos assaltos? Uma mensagem de texto que liga o Brasil ao grupo terrorista mais temido do mundo. Um texto curto, publicado na internet, que deixou o país inteiro em alerta.
A ameaça foi publicada no perfil do francês Maxime Alchart, conhecido por ser um integrante do alto escalão do grupo terrorista Estado Islâmico. Em francês, ele escreveu: Brasil, vocês são o nosso próximo alvo. E completa: podemos atacar este país, e usa um palavrão para se referir ao Brasil. Neste outro trecho, ele continua com a ameaça e diz que o seu exército já está treinado no Brasil. E mais, iremos do Éden até o país chamado Brasil. O texto foi postado em novembro do ano passado, mas só agora foi divulgado pela Agência Brasileira de Inteligência. A ABIN também confirmou a autenticidade de uma ameaça terrorista contra o Brasil. Maxime Alchart tem 23 anos. Aos 18, largou a família A probabilidade de o país ser alvo de ataques terroristas foi elevada nos últimos meses. A preocupação das autoridades aumenta com a proximidade dos Jogos Olímpicos que vão acontecer aqui no Rio de Janeiro em agosto. Um dos locais que devem receber maior atenção das forças de segurança é o estádio do Maracanã. Aqui vão acontecer as finais do futebol, a festa de encerramento dos Jogos e principalmente a cerimônia de abertura, que vai reunir mais de 100 chefes de Estado. Durante as Olimpíadas, a previsão é de que o Maracanã receba um público de quase 80 mil pessoas de vários países. Para este professor de ciência política, a grande concentração de pessoas de diferentes nacionalidades aumenta o risco de um ataque terrorista. Especialmente com estrangeiros, especialmente estrangeiros ocidentais, americanos, canadenses, europeus, tudo isso, israelenses, isso tudo gera mais impacto na mídia internacional, gera mais impacto para o objetivo do Estado Islâmico ou qualquer grupo afiliado. Então, sim, o Maracanã é um alvo, assim como diversos outros alvos, como a Vila Olímpica, entre outros. Para garantir a segurança dos 11 mil atletas, de delegações do mundo inteiro e do público, o plano estratégico para as Olimpíadas prevê a mobilização de 80 em França. Foi para a Síria, onde se converteu ao islamismo e passou a integrar o Estado Islâmico. Ficou conhecido como Carrasco depois de aparecer em fotos divulgadas pelo grupo terrorista que mostram ações violentas. Maxime faz parte da lista de terroristas procurados pelos Estados Unidos, desde que apareceu ameaçando decapitar o funcionário de uma ONG americana. Não é a primeira vez que Maxime faz ameaças através das redes sociais. Em janeiro de 2015, ele publicou uma mensagem que dizia: é preciso esperar que o Estado Islâmico entre na França. Será merecido. 3 dias depois da publicação, a redação do jornal francês Charlie Hebdo foi invadida por 2 jovens extremistas. 12 pessoas foram mortas. A ameaça ao Brasil foi escrita logo após os atentados em Paris, que aconteceram em 15 de novembro. 129 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas. O perfil de Maxime na rede social foi excluído recentemente, mas a Agência Brasileira de Inteligência levou a sério a ameaça e considerou que há 5 mil homens das forças de segurança, quase 30 mil só das Forças Armadas. O número é mais do que o triplo do que foi empregado na final da Copa do Mundo de 2014 e quase o dobro do efetivo usado nas Olimpíadas de Londres. O Ministério da Defesa vai disponibilizar aproximadamente 2 mil homens só nas operações de prevenção e combate ao terrorismo durante as Olimpíadas. É aqui no Comando Militar do Leste, no centro do Rio, que a partir do dia 1º de junho vai funcionar a base da inteligência das Forças Armadas. Cada local de competição olímpica também irá receber núcleos especiais de combate ao terrorismo. Mas será que estamos preparados para um possível ataque?
um aparato de segurança, agentes de segurança que não estão acostumados a lidar com determinado fenômeno, eles claramente estão despreparados para isso. Não é porque a polícia é ruim ou boa, é porque está despreparado, porque não tem o hábito da coisa. O policial brasileiro, ele olha imaginando um roubo, ele não olha imaginando um atentado. O policial britânico, ele olha um pouco diferente. Hoje o belga olha um pouco diferente, então isso faz diferença. Além do Rio de Janeiro, as ações de prevenção ao terrorismo vão acontecer em todas as cidades sedes do futebol olímpico. A Agência Brasileira de Inteligência também mapeou o potencial de ameaça terrorista em todas as cidades por onde a tocha olímpica irá passar. Ao todo, serão 300 cidades percorridas ao longo de 90 dias. As informações desse relatório são sigilosas. Cada cidade recebeu uma classificação de risco em 3 categorias: alto, médio e baixo. E explicou um dos motivos para o reforço na segurança. O alerta para os ataques no Brasil, segundo a ABIN, aumentou devido ao crescimento do número de adesões de brasileiros à ideologia do Estado Islâmico. O Estado Islâmico costuma recrutar pessoas pelas redes sociais. As ideias radicais e os métodos do grupo ficaram conhecidos no mundo todo depois que os terroristas passaram a divulgar vídeos de tortura e morte na internet. Por onde passam, os extremistas deixam um rastro de destruição. Os atentados mais recentes na Bélgica, no Iraque e no Paquistão